Vou ser extremamente breve com vocês. Nós vamos falar agora de um tema extremamente importante: arte da intercessão. Para quem já participou de seminários, encontros com Deus, retiros espirituais, já ouviu falar muito sobre oração. A intercessão não é apenas uma oração. A intercessão é mais profundo que uma oração. Uma oração, ela é um relacionamento diário que você tem com o Pai, a forma que você fala com o Pai. Mas a intercessão é onde alguém se levanta por uma necessidade. Diga comigo, necessidade. De novo, diga necessidade. A intercessão é quando alguém se posiciona por uma necessidade. Não é apenas um momento que você separou, que você reservou para falar com Deus, mas é um momento ao qual você levantou por uma necessidade. O texto que nós vamos ler, compartilhar, é a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz assim, eu vou lendo aqui para ganhar tempo, tá? O Joe vai colocar aí para vocês acompanharem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, fala pedras vivas, de novo, diga pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio. Então escute, você é uma pedra viva, que está edificando uma casa espiritual para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, neste contexto ao qual Pedro está escrevendo à igreja, ele está dizendo que cada cristão é uma pedra viva. Então, o primeiro fato que a gente começa a aprender aqui é que você não é um parafuso, você não é um prego, você não é uma cadeira, você não é alguém estático, você é uma pedra. Embora a pedra, que escute irmãos, olha que algo extremamente revelador e poderoso, embora a pedra que seja algo estático, ela é algo para construir, para edificar. Ela não é qualquer instrumento que se opõe e que se esconde. Ela é um instrumento de construção e de edificação. Pedro está nos falando isso. Outro texto que nós queremos ler com vocês é o texto de Isaías 42. Ô Joe, se quiser baixar um pouquinho aqui, o pastor é meio empolgado, tá bom? Isaías 42, pode abaixar os PAs, mas me deixa com retorno, tá? Por favor. Isaías 42, do 1 ao 9. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido a quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio que fumega, com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei as ilhas porão as suas esperanças. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Diga comigo, mediador. Todo intercessor é um mediador. O intercessor não é um juiz, irmãos. O intercessor é um mediador para o povo e é a luz para os gentios. Olha só que poderoso. Para abrir os olhos dos cegos,
para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu, o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio, antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Aleluia! Que texto poderoso, né, irmãos? Meu Deus do céu. Vamos para um outro texto, Isaías 42, versículo 20 em diante. Você viu muitas coisas, mas não deu qualquer atenção. Olha lá, intercessor, presta atenção. Você viu muitas coisas, mas não deu qualquer atenção. Seus ouvidos estão atentos, mas vocês não ouvem nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e glorioso a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foram apunhalados em cavernas e escondidos em prisões. Eles se tornaram presas, sem ninguém para resgatá-los. Eles se tornaram despojos, sem ninguém que reclamasse, devolva. Que textos poderosos, irmãos. A arte que queremos falar, como eu estava dizendo anteriormente, não é a arte de orar, mas é a arte de se importar. Diga comigo, se importar. Mas diga com fé, para mim acreditar que você está ativando aí. Diga, se importar. Isso, crente, aleluia. Se importar, tá? Nós precisamos viver o que a palavra de Deus nos ensina. Vemos dezenas de intercessores na Bíblia, e qual é a sua função? O interessante é que nós lemos as Escrituras, vendo o posicionamento desses homens, mas nós não temos um posicionamento, melhor dizendo, coerentes como esses intercessores. Porque a nossa oração não é apenas a oração de quem se importa. A nossa oração é alguém que está clamando e reclamando ao Senhor por alguma coisa. Não é alguém que está disposto a abraçar a causa e falar como os intercessores do passado nos ensinaram. E nós vamos aprender como, tá? Por isso que o texto da mensagem é a arte da intercessão. A intercessão é uma arte. Então nós precisamos viver a palavra de Deus, tá? E caminhar dentro dela. Deus irá nos conceder novos entendimentos, irmãos, sobre a ação da intercessão, que é uma arte chamada de identificação. Diga comigo, identificação. Todo mundo conhece esse tipo de movimentação na intercessão chamada identificação? Amém? Levante as mãos, quantos conhecem aqui? Então quem não conhece vai aprender hoje. A intercessão, ela precisa, né, dessa arte chamada identificação. Se você não se identificar com a questão, se você não se identificar, com o problema, com o propósito estabelecido, você irá fazer uma reclamação diante de Deus apenas. Quantos de nós, irmãos, recebemos lá nos nossos grupos de WhatsApp pedidos de oração, e aí a gente chega lá em casa e diz: Deus abençoa fulano lá, está com problema, atende ele. Deus visita fulano no hospital lá. Deus opera um milagre. A gente fala isso e achou que intercedeu, Benê. Uma pessoa manda lá para você dizendo: pastor, ora aí, porque, né, para que Deus abra a porta de emprego. A gente fala: Deus, abre a porta do emprego para o seu filho. Será que isso foi intercessão, irmãos? Foi ou não foi? E por que a gente faz? Nós não sabemos nos aprofundar na arte da intercessão. A igreja está até desaprendendo, irmãos, a orar.
Porque se você, Benê, não pratica a oração, você desaprende. Aí quando a gente pega um crente de surpresa e fala, seu irmão, ora aqui. Aí ele fala, meu Deus, agora? O que eu faço? O que eu vou orar agora? Meu Deus, o pastor me pegou de surpresa. Deixa eu ensinar algo para vocês, irmãos. Nunca fale, escute. Nunca fale no altar que o pastor te pegou desprevenido. Porque senão vai parecer que você vive uma vida desprevenida. Aí o pastor me pegou desprevenido. Ou seja, você não ora, você não lê a Bíblia, você não se consagra. Você é um agente especial então da NASA. Irmãos, como que um homem de Deus pode te pegar desprevenido? Eu acabei de citar alguns momentos atrás que nós somos aqueles que carregamos uma palavra, carregamos uma resposta. Nós ouvimos o céu. Então como é que alguém que ouve o céu é pego desprevenido? Há uma confusão aí, há um problema aí. Então, como diz o ditado, você tem que ter bala na agulha. Você tem que estar preparado. Quando alguém te chamar para orar, para ministrar, para dar uma palavra rápida, tem que estar preparadíssimo. Por quê? Porque eu vou me preparar? Não, a minha vida é uma vida de preparo. Então quando eu vou interceder por alguém, eu sei o caminho de interceder. Eu sei o caminho de como se achegar a Deus. A gente vai ver tantos intercessores como Moisés, Neemias, Daniel, Esdras e tantos outros, saber se achegar ao coração de Deus. E é de uma forma tão especial, que um dos intercessores, claro que na figura de profeta, o Senhor proíbe ele de clamar, porque Deus sabia que se o profeta clamasse, ele era obrigado a ouvir, e obrigado a responder. E aí ele diz para o profeta Jeremias, não ore por eles, porque eu não ouvirei. Você está proibido de orar. Então nós, intercessores, pedras edificadas, aleluia, precisamos aprender este caminho. Deus irá nos conceder novos entendimentos sobre identificação na intercessão, e assim serão removidos os direitos legais dos poderes das trevas, irmãos, sobre o nosso país, sobre a nossa vida e família. E é neste momento que nós falaremos as palavras de Deus. É neste momento que nós, como bons leitores da palavra, vamos trazer ativação profética deles na nossa intercessão. É incrível, irmãos, como os homens de Deus faziam isso, mas não julgando Deus, mas lembrando Deus, lembrando da promessa, lembrando que Deus havia falado algo, lembrando que Deus havia prometido algo. Aleluia. E o que é, pastor, identificação na intercessão? Creio que é uma arte que a igreja, que infelizmente nós estamos perdendo, e nós precisamos voltar com essa arte ativada nas nossas vidas. É um dos aspectos mais elevados e mais negligenciado pela igreja, a identificação. Muitos não têm fé nem para isso, irmãos. Muitos não têm fé para orar por identificação. Eu não sei se vocês tiveram o prazer de ouvir a Ana Paula Valadão trazer um testemunho dela sobre aquela canção Esperança, se eu não me engano, que é: a tua luz acendeu meu coração, e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei, irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria
Vocês já ouviram o testemunho dessa canção? Ana Paula Valadão disse que ela morava nos Estados Unidos e ela estava extremamente depressiva, angustiada, se sentindo sozinha. E aí o seu esposo levantou como de costume para trabalhar, mas foi orar antes. E chamou ela falou, não, hoje eu vou ficar na cama. E ela permanece na cama. O Gustavo ora, ele levanta, vai trabalhar. E aí ela diz, Gustavo, né, se alguém me ligar, eu não estou para ninguém. E quando ele vai despedir dela para ir ao trabalho, ele diz, olha, a pastora Ludmila Feber te ligou. Ela falou, por que eu não atendi essa ligação? E ela disse que ela ficou no quarto angustiada, triste, abatida. E aí de repente ela começou a ouvir a voz da pastora Ludmila Feber dentro do seu quarto. Ela tinha fé no seu espírito que a pastora Ludmila estava clamando por ela aqui no Brasil. E a intercessão da pastora Ludmila chegou até os Estados Unidos. Mais rápido que o WhatsApp. E ela disse que de repente, quando ela começou a ouvir a voz da pastora Ludmila Feber, uma luz adentrou o quarto dela. E aquela luz fez com que ela levantasse de ímpeto. E aí veio um desejo de viver e ela saiu da cama. E aí surgiu esta canção. A tua luz acendeu meu coração. E eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Olha só o que uma intercessão por identificação pode fazer, irmãos. Quantas dezenas de pessoas eu e você poderíamos estar alcançando, mesmo que distante. Mesmo que distante, quando a gente olhar para um problema, para uma situação difícil, a gente se colocar na brecha, quer interceder e quer clamar e dizer, Deus irá mudar a realidade desta pessoa. E não olhar para a pessoa e ter dó, falar, coitada, meu Deus, olha o sofrimento. Não, é você olhar e dizer, esperança, Senhor, alcance o teu filho aonde ele estiver agora, e ali você começar a falar palavras que você nem sabia o que estava acontecendo, pensamentos que estavam no coração daquela pessoa, que o Espírito Santo começou a revelar o teu coração. A igreja tem perdido esta conectividade, irmãos. Quando a gente olha para Moisés lá no monte, recebendo a revelação de Deus, e quando Deus disse para Moisés, eu vou destruir este povo. Irmãos, Moisés clama, Moisés intercede diante de Deus, e Moisés convence a Deus, e Moisés diz para Deus, Deus, se arrependa do que está dizendo, se arrependa. Sabe por quê, Senhor? Os egípcios vão falar que o Senhor levou o povo de Israel para destruir eles no deserto. Arrependa-te, Senhor, sabe por quê? Porque existe uma promessa, e que esta promessa não está apenas sobre a minha vida, mas é algo que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E aí rapidamente o Senhor compra a ideia de Moisés e diz para ele, beleza, não vou destruir não, mas desce lá para resolver o problema agora. O que nós estamos fazendo, irmãos? O que nós estamos fazendo com a arte da identificação? Creio que esta arte perdida é um dos aspectos mais elevados, mais negligenciado pela igreja do século 21.
mas eu também sei que Deus está levantando nesta noite pessoas para entender esta arte e mudar o posicionamento. Pare de desistir das pessoas. Pare de desistir dos propósitos. Pare de desistir dos projetos. A situação do mundo é triste, irmãos, mas você e eu poderemos preparar o caminho. A Bíblia diz que quando Jesus estava prestes para dar início ao ministério, tinha alguém que estava preparando o caminho, Robinho. João Batista estava preparando o caminho. João Batista estava falando: vai vir um, está vindo um, que batizará vocês com fogo, está vindo um que vai reinar, está vindo um que vai anunciar o teu reino. Eu batizo para arrependimento, é verdade, mas está vindo um que vai batizar vocês com fogo, que vai trazer a realidade do reino dele. E nós, esta arte é a capacidade e a função de se identificar pessoalmente com a necessidade dos outros. O ponto de você, em seu coração, se tornar um com essa pessoa, por meio do Espírito Santo. Eu me lembro, queridos, que eu estava, logo no começo, quando nossa igreja se transicionou para uma visão celular, nós estávamos caminhando em muita fé, em muita movimentação de Deus, orando muito, sabe, montes e vigílias, toda reunião a gente queria orar, a gente estava xarope, a gente tinha bebido do Espírito Santo, estava assim meio xarope, tudo era oração, tudo era mover, tudo era profético, tudo era apostólico. E aí um dia uma irmã chegou numa das células nossas e falou assim: pastor, eu quero sentar na cadeira do milagre, eu quero orar, eu quero que o senhor ore por mim em favor dessa amiga. Essa amiga está com problemas espirituais e eu quero que o senhor ore. Irmãos, aí, e assim, lindo demais, sabe, porque eu não estava lá. Os nossos líderes de célula que estavam lá. E aí, assentaram essa irmã na reunião da célula, irmãos, e começaram a orar, Joana. Começaram a orar, clamando por esta amiga. Começaram a orar e clamando. De repente, irmãos, aquela mulher manifestou. Pastor, manifestou por quê? Porque ela tinha problemas espirituais? Não, porque ela se pôs no lugar. Ela sentiu a dor da outra, e o espírito que estava atormentando ela veio até essa pessoa. Pastor, mas isso é possível, irmãos? Eu sei que aconteceu. E aí nós clamamos pelo Senhor, nós expulsamos a malignidade desta mulher, ela ficou bem, mas ali Deus me mostrou a responsabilidade de se colocar na brecha por alguém. Eu não sei se todos entendem a profundidade da palavra intercedere, de estar entre, é assumir o problema, é carregar o peso, é se colocar na guerra, é se colocar na frente da pessoa que está batalhando, é se colocar na frente da pessoa que está sendo atacada por problemas. E ao se colocar, você sentirá todas as influências que ela está sofrendo, as dores que ela está sofrendo. Sabe qual foi a maior representatividade da arte da intercessão? Foi Jesus. Jesus estava no Getsêmani, orando ao Pai, e ali experimentando do cálice, sentindo as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a agonia, a tristeza do abandono, da rejeição, do abuso, Jesus carregando cada uma delas, o gosto amargo do pecado. Jesus estava ali no intercedere,
para que eu e você fôssemos capazes de vencer e rejeitar todas as coisas, porque um dia Ele as cravou na cruz. Aleluia. Então em seu coração você se torna um com a pessoa, você sente as dores delas. Em outra palavra, é alcançar a pessoas reais e problemas reais. Jesus nos conduz a um sacerdócio genuíno, no qual nos assemelhamos ao mestre, o sumo sacerdote. Quando eu oro pelo Robinho, eu estou dizendo que a carga dele vai ficar mais leve, que a partir de hoje eu compro a briga dele, e se alguém terá que sofrer, nós vamos sofrer juntos, vai se tornar mais leve. A arte da intercessão, a arte de interceder, a arte de identificação, não é a arte aonde, Regiane, eu oro e digo, orei, o irmão que se vira lá, eu já orei, e vou sentir a dor, e eu vou lembrar a Deus todos os momentos possíveis, eu vou falar: Deus, eu estou vendo, Deus, eu comprei essa briga, Deus, olha o sofrimento do teu filho, olha o sofrimento da tua filha. Quantas vezes, irmãos, eu estava em casa, eu não sei você, mas eu utilizo muito o WhatsApp para falar aquilo que Deus falou comigo. Quantas vezes eu estava em casa e orar por alguém, daqui a pouco Deus falava comigo a respeito de alguém, e eu mandava uma mensagem dizendo: irmão, Deus fofocou de você para mim, mas deixa eu te ajudar, deixa eu fazer a sua carga mais leve, creia, eu sei que está difícil, eu sei que o problema está batendo na tua porta, é verdade, mas lembre-se que tem pessoas que estão orando por você. Papai não te deixou sozinho, eu estou chorando com você, eu estou sofrendo com você. E daqui a pouco ela me respondia: só você, pastor? Eu falei: nada a ver comigo, é o Espírito Santo. E ela abriu o coração e falava verdadeiramente as dores que ela estava sentindo, o problema que ela estava passando, e eu falava: uau! Sabe por quê? Porque aquilo que eu orei no secreto era aquilo que ela estava vivenciando. Somente o seu Deus, o meu Deus, pode fazer isso. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Irmãos, pega aí. Orar para quem está com a vida bem é bom. Bater no ombro do irmão e dizer assim: irmão, estou com você, você é bênção, cara, o irmão acabou de tirar o carro do ano, tem uma casa bonita. Agora, para os desafortunados, do necessitado, bater no ombro e dizer: ei, cara, eu estou com você, vamos lá em casa, ei, eu comprei a sua causa. Olha o que o texto está dizendo: pois não temos o sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Não é das suas vitórias, não é das suas conquistas, é das suas fraquezas. Alguém que se compadeça das suas fraquezas. O intercessor não é o julgador. Deus me revelou, Benê, Deus me revelou. E a gente fala umas línguas, xarabacá. E o irmão já fica ali: meu Deus, o pastor do coque. Não, irmãos, Deus me revelou que você está sangrando, mas que eu juntamente com Ele vai estancar este sangue nesta noite. Deus me revelou que existem feridas, mas o bálsamo de Gileade vai passar sobre você e vai estancar as suas feridas. Essa é a posição do intercessor, essa é a posição profética, irmãos. É um sumo sacerdócio que se compadece das fraquezas, mas sim alguém que, como nós, aleluia, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Essa forma de intercessão é muito eficaz, inclui confessar os pecados hereditários
enquanto você fica na brecha como um embaixador do reino de Deus. A arte da intercessão, do intercedere, a arte de se colocar no lugar da pessoa, faz isso. Faz você se posicionar contra legalidades do adversário sobre a vida da pessoa. É você ter autoridade e visão para quebrar as amarras que está aprisionando as pessoas. Os textos que eu mais gosto, irmãos, de comparar, é os textos de Neemias. Nós não vamos conseguir ler, senão a gente não sai daqui antes da meia-noite. Neemias capítulo 1, versículo 4 a 11, é apaixonante. É apaixonante, irmãos, ver como é a intercessão de Neemias. Talvez alguém mandou lá para você: irmão, ora aí você orou hoje e não orou mais. Você não levantou um jejum, você não levantou cinza, você não se consagrou, você não se separou para nada, você só orou e falou: agora é com Deus, já fiz a minha parte. Mas a Bíblia vai dizer que quando Neemias recebe a notícia de que o povo de Israel havia sido saqueado, as muralhas, os muros de Israel haviam sido quebrados, a Bíblia diz que Neemias senta. O choque foi tão grande que Neemias senta e começa a chorar, angustiado pela dor de Israel. E Neemias começa e entra num processo de consagração. E aí o Robinho que me contou, já eu falei semana passada, mas quem me contou foi o Robinho, que esse processo demorou 4 meses, não foi isso, Robinho? 4 meses. 4 meses chorando, lamuriando, angustiado, dizendo: Deus, é o teu povo. Mas sabe como que foi essa intercessão de Neemias? Neemias disse: Deus, o Senhor teve razão em separar Israel. É Jesus. Senhor, nós pecamos contra você, nós nos rebelamos, nós adoramos outros deuses, é verdade. Então o Senhor tem a sua justiça, está correta, mas a tua palavra diz que se dentre todos um se arrepender, o Senhor ouvirá. Então escute o clamor deste teu servo. A tua palavra diz que se um clamar, um se colocar na brecha, o Senhor vai trazer o povo que está espalhado. Irmãos, escuta, você não se atentou não. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós temos muitas ovelhas espalhadas aí. A pandemia foi o exército assírio dos nossos tempos. A pandemia foi Nabucodonosor. Sabe por quê? Estava ouvindo ontem um dos apóstolos e ele disse: irmãos, a pandemia não foi obra do diabo. Vou repetir, talvez eu seja até criticado por isso, mas a pandemia não foi obra do diabo, porque o diabo não tem todo esse poder. Vou repetir, o diabo não tem todo esse poder. O diabo, ele é limitado. E se eu entendo que foi o diabo, eu estou dizendo, dos milhares e milhares de cristãos que morreram, foi o diabo que ceifou a vida deles, e não foi. A pandemia foi uma ação de alinhamento do céu para a nossa vida, para que a igreja se despertasse. Foi a mesma história de Israel na época de Jeremias. Deus há muito tempo estava clamando por restauração de altar, irmãos. Há muito tempo Deus estava clamando por restauração dos altares da sua igreja, que a igreja parasse de fazer shows e shows e shows e eventos e eventos e eventos. Mas a igreja, quanto mais evento fazia, mais queria fazer. E nós víamos o quê? Muitas palavras, muita movimentação, muito embelezamento, mas pouca ação. E aí Deus falou: agora eu vou agir. E aí Deus levantou o Covid chamado Nabucodonosor e dispersou as ovelhas de Israel. Dispersou. Quando Nabucodonosor assumiu o trono e ele vai diante contra o povo de Israel, eles levou muitos cativos, mas todos aqueles que resistiram, Nabucodonosor matou no caminho. Nabucodonosor feriu com a espada.
Então nós estamos vivendo o tempo da reconstrução do muro. Nós somos os reparadores das brechas, irmãos. Nós somos aqueles que vamos interceder por identificação, pedindo perdão a Deus pelo engano, pedindo perdão a Deus pela manipulação, pedindo perdão a Deus pelas sujeiras dos altares, pelos escândalos dos altares. Nós, como nação, como noiva, como ovelha, iremos nos colocar na brecha, pedindo perdão a Deus, para que o Senhor possa resgatar as ovelhas do seu Pai. Para que aqueles que estão dispersos volte para Israel, volte para a noiva, volte para o corpo. Nós temos um número gigantesco de pessoas desigrejadas, irmãos. Os cultos online é bênção, amém? Mas ele também é negativo, porque ele está nos tirando a comunhão. Crente agora só quer congregar em casa. Isso é preocupante, porque em casa você não é empático. Em casa, se o pastor está pregando uma palavra que chapuletou a sua orelha, você ficou meio zonzo, você muda, vai para outra. Lá você pode escolher o que ouvir, aqui não. Aqui você ouve o que Deus quer falar e ponto final. Porque você não vai se levantar, porque você vai se intimidar, falar, não posso levantar, como eu vou achar que a palavra é para mim, para ninguém perceber, eu vou ficar paradinho. Agora em casa não, em casa você muda de canal. Você vai para outra igreja que está pregando uma coisa que te alimenta. Se prepare, irmãos, para Deus parar a internet, viu? Porque nós estamos dependendo muito da internet. O evangelho chegou a 2000 até nós sem internet. 12 discípulos lá em Jerusalém conseguiu trazer esse negócio para cá. Pastor, você está jogando maldição na internet? Não, gente, é boa. Mas se for preciso parar, o nosso Senhor para. Quando Deus entende que a internet está nos acomodando, Ele trava ela. É rapidinho, acabou a luz, travou. Se eu vi um tempo aí de sistema que deu um problema aí, não funcionava nada. WhatsApp, Instagram, Facebook, acabou com tudo. Porque Deus quer uma igreja empática, irmãos. Uma igreja que se coloca na brecha, uma igreja que sente um ao outro, uma igreja que sente a necessidade um do outro, uma igreja que olha um para o outro. E aí Neemias, depois de clamar, depois de sentir a dor, depois de 4 meses clamando, Neemias sai da presença de Deus com uma resposta. Neemias sai, Benê, com a palavra de que ele seria o reconstrutor dos muros. Neemias não sai, quem é que Deus vai escolher para reconstruir os muros? Será que vai ser Ananias? Quem que vai ser? Não, ele diz, Senhor, lá no último versículo, se não me engano, no versículo 11, Neemias diz, me faça ter sucesso naquilo que penso sobre o meu Senhor. E aí depois de 4 meses, de acordo com o Robinho que me ensinou, depois de 4 meses esse homem se levanta e vai até o seu Senhor. E aí o seu Senhor percebe a sua tristeza. O seu Senhor percebe que aquele homem estava diferente. E aí o seu Senhor diz, o que acontece com você, Neemias? Você não é mais o mesmo? Você está triste? Aí ele abre o coração. Ele abre o propósito. Ele abre a proposta e diz, Senhor, ele diz, melhor dizendo, meu Senhor, é isso mesmo, não dá nome não. Meu Senhor, eu estou triste porque os muros de Israel foram destruídos e não tem ninguém que o construa. Você já parou para pensar nas suas orações? Senhor, o irmão precisa ser curado e não tem ninguém que libere a cura. Deixa eu ir lá. Senhor, o meu irmão está sendo opresso pelo diabo e não tem ninguém que o liberte, deixa eu ir lá. Senhor, aquele casal está se separando e não tem ninguém que ajude ele com esses problemas, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá reparar. Deixa eu ir lá consertar.
Mas sabe qual que é a nossa oração? Senhor, Tu és soberano, e eu sei que de perto e de longe o Senhor pode fazer alguma coisa. Então, Senhor, faça alguma coisa. Manda o querubim, o serafim e o arcanjo. Aí Deus fala, mas eu quero mandar você, cidadão. Eu quero fazer você sentir a dor. Eu quero que você se coloque no lugar. Eu quero que você chore, eu quero que você lamente, eu quero que você sinta o que os meus filhos estão sentindo. Não quero outro, eu quero você. Esdras tem a mesma figura de Neemias. E Daniel, irmãos, meu Deus, um garoto que não tinha noção do que estava acontecendo em Israel. A Bíblia diz que Daniel vai extremamente jovem para a Babilônia, e chegando lá ele não entende as motivações que os levaram para a Babilônia. Ele sabe que foi saqueado, ele sabe que os seus pais, o seu reinado havia sido saqueado pelos babilônicos, melhor dizendo. Mas lá na sua velhice, lendo as cartas de Jeremias, ele entende que ele estava ali cumprindo uma sentença de Deus. E quando vem a sentença, João, ele não diz, e lascou, Deus sentenciou a gente, agora não tem o que fazer. Irmãos, olha que tremendo. Daniel teve um posicionamento diferente de Jó. Quando a maldição cai sobre Jó, a Bíblia vai nos mostrar que Jó entrega todo o propósito ao Senhor. Mas Jó disse, não há o que eu faça que mude o posicionamento do meu Deus. Não há o que eu fale que vai justificar e mudar tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Só que lá no versículo 23, se eu não me engano, para frente, um menino chamado Eliú, o mais jovem entre eles, ele disse que espera todos os anciões falar. E esse menino diz assim, eu imaginava que vocês eram homens de sabedoria, eu entendia que vocês trariam clareza dos propósitos de Deus, mas nenhum de vocês puderam fazer isso. E ele diz, eu sendo mais novo, agora me é permitido falar. E aí ele começa a dizer, Jó, será que se você não clamasse ao Senhor, Ele não te responderia? Será que Deus não mudaria a sua realidade? Porque o Deus que eu conheço ouviria o seu clamor. Quando vai para os capítulos 33 ao 34, 35, Deus se apresenta a Jó e diz para ele, onde é que você estava? Quando eu fiz o mundo, quando criei os animais. Deus estava esperando, irmão, Jó clamar a Ele. Jó não clamou em nenhum momento. No momento da sua queda, da sua dor, do seu sofrimento, Jó não clama nada a Deus, ele só reclama pelas ações dos seus amigos. Mas chegou um jovem e trouxe entendimento a Jó, dizendo para ele, você poderia ter feito diferente, Deus iria te escutar, você era um homem reto, você era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, ou seja, um homem que tinha crédito com Deus, Deus te ouviria, Jó. Então nós precisamos entender esse posicionamento do arrependimento por identificação. Não, pastor, clama aí porque o senhor tem acesso, tem mais fácil acesso a Deus. Será, irmãos? Será que você não tem mais crédito que eu? Será que você não pode clamar e me ajudar a mudar dezenas e centenas e talvez milhares de pessoas, clamando e restaurando o propósito? Definições bíblicas de intercessão. A definição bíblica do intercedere, do ser empático, de identificar. O primeiro ponto é confessar ao Senhor tudo que o povo tem vivido.
e que a sua sentença está correta. Não adianta a gente só ficar para o Senhor: Senhor, muda a história, Senhor, muda a história, Senhor, muda a história. Nós estávamos no curso do Efata, mês passado, falando sobre escatologia. E quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para a escatologia, com a visão do mundo, irmãos, a gente está lascado. O pau vai cantar, as coisas vão ficar feias, a gente vai se desesperar, é muita morte, é muita destruição, meu Deus. Mas quando você olha para a escatologia com uma visão cristocêntrica, com uma visão do reino, o assunto é outro. Porque nós estamos aguardando este dia. Nós estamos aguardando um dia qual o Senhor vai se levantar e vai trazer justiça sobre todas as nações, a qual o Senhor vai se posicionar e haverá este casamento tão desejado entre o noivo e a noiva. Muitos têm até medo de ler Apocalipse, falam: não vou ler não, pastor, porque eu tenho medo. Rapaz, ali estão promessas riquíssimas do Senhor para a sua e para a minha vida, mostrando que o nosso sofrimento vai acabar. Então uma das definições para intercessão é confessar ao Senhor tudo que o povo tem vivido. Então quando vier alguém te pedindo oração de um problema, de uma situação difícil, entenda um pouco a história e vai clamar. Agora confesse e realmente fala: Senhor, é verdade, essa pessoa tem vivido em pecado, é verdade, ela tem vivido em pecado mesmo, sabe? Mas a tua graça é salvadora, a sua graça é remidora, a sua graça é perdoadora. O teu sangue pode purificar o homem de todo pecado. O Senhor pode fazer mais. Enquanto o mundo está desprezando, o Senhor está acreditando. O segundo ponto, você pode lembrar o Senhor das promessas e compromissos que ainda não foram cumpridos. Diga comigo: que triste. Diga de novo: que triste. Porque a gente não lembra a promessa. Se eu perguntar para você qual que é a promessa, você vai falar: ih, pastor, são muitas. Aí eu vou falar: me diga uma. Será que você lembra? Como é que você vai lembrar Deus se você não lembra? Na hora a gente apela para o Espírito Santo, né? Ele que vai lembrar todas as coisas. Espírito Santo, me ajuda aí agora, Senhor, me lembra de todas as coisas, porque eu estou esquecido. Já pensou, irmão, se Deus está esperando você lembrar as promessas para te entregar as promessas? Aí você está na fila, isso é espiritual, olha só, você está na fila ali, pronto para falar com Deus, pronto para ativar as promessas, chega na hora, Regiane, Deus fala: qual que são as promessas? Você fala assim: promessa, Deus, espera um minutinho. Aí Deus fala assim: próximo. Aí você fala: meu Deus do céu, e agora, Senhor, qual que eram as promessas lá? Aí vem para o final da fila, aí fala assim: lembrei da promessa, lembrei. Mas aí você ficou papeando a fila inteira, jogando conversa fiada, e a fila andando, e aí a fila andando, conversa fiada, esquecendo do propósito, esquecendo da ação, esquecendo do mover de Deus, esquecendo das promessas. Aí chega de novo, Deus fala assim: as promessas. Você falou: meu Deus do céu, irmão, qual que era a promessa? Eu estava conversando com você, o irmão fala assim: eu não sei das minhas, qual que é a sua? Deus, qual que é a promessa, Deus? Deus fala assim: eu estou esperando. Aí você volta lá: meu Deus, as promessas, Pai, lembrei das promessas. A gente se dispersa facilmente, irmãos. Deixa eu te ensinar algo. Escreva as promessas. Compra uma agenda, escreva. Daniel disse que só soube porque leu o que Jeremias havia escrevido. Escreva. Se Deus tem promessa de salvação, diga: Deus, ainda há uma promessa de salvação. Senhor, ainda há promessa de restituição, ainda há promessa de cura, ainda há promessa de libertação, ainda há promessa de conquista, ainda há promessa de estabelecer, ainda há promessa, Senhor. Agora a gente não se lembra, irmãos. Terceiro, assume a causa da justiça diante de Deus em favor dos outros. Assume a justiça. Você já falou que ele estava errado, agora fale do que pode acontecer com ele.
Começa a declarar palavras de fé, dizendo: existe promessa, e eu ativo essas promessas. O Senhor é o Deus de justiça, é um Deus que não deixa os zombadores zombar dos teus filhos, é um Deus que não deixa o valente se tripudiar sobre os seus filhos. Não, Senhor, existe promessa. Comece assumindo a justiça diante de Deus em favor dessa pessoa, mas não é em favor não é contra uma outra pessoa, é em Deus. Fale para Deus. Em vez de você contar por irmão que você está sendo injustiçado, conta para Deus, que talvez Deus vai mostrar quem é que está sendo o injusto, ou quem realmente está sendo injustiçado. A gente esquece, irmãos, que o Evangelho e a aplicação que Jesus faz é que nós também seremos perseguidos. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês, pois o seu Senhor não é maior do que os seus servos, nem os servos é maior que o seu Senhor. Estão te perseguindo, você não está vivendo nada diferente que Jesus não viveu. Dê glória por isso. Fique de pé.